Sabe, geralmente quando a gente pensa em investir em uma nova tecnologia, a expectativa é de uma transação bem simples, né? É quase tipo colocar uma moeda numa máquina de vendas. A tecnologia entra de um lado e a eficiência e o lucro saem do outro. Mas assim, olhando para o cenário digital de 2026, parece que alguém simplesmente quebrou essa máquina. Com certeza. O mecanismo pifou de vez. Exato. Porque, por um lado, a gente tem corporações gigantescas com departamentos inteiros de inovação, injetando dezenas de milhões em inteligência artificial e, bom, não vendo um centavo de retorno real. O dinheiro entra e nada sai. E do outro lado da moeda, a gente vê garotos de 19 anos faturando 20 milhões de dólares operando do próprio quarto, usando basicamente as mesmas ferramentas. É muito louco isso. E no meio de todo esse caos corporativo, se a gente olhar para os algoritmos do nosso dia a dia, um simples salvar numa rede social, do nada, passou a valer 20 vezes mais do que uma curtida. Pois é. O que a gente está presenciando não é só mais uma atualização de software ou uma daquelas tendências passageiras de marketing, sabe? É um colapso absoluto da era da superficialidade. As regras do jogo mudaram de um jeito muito brusco. É por isso que hoje a gente vai fazer esse mergulho profundo nas nossas fontes. Olá para quem escuta e acompanha as nossas análises. A nossa missão hoje é justamente decifrar essa mudança enorme de paradigma que está reescrevendo a forma como a gente interage com a tecnologia, cria conteúdo e faz negócios. E para construir esse panorama para quem está sintonizado com a gente, nós vamos cruzar dados de várias fontes de peso. Temos um estudo recente do MIT sobre o estado da IA nos negócios, que saiu na Exame. Muito revelador esse estudo. Sim. E na sequência vamos analisar a evolução dos agentes de IA usando um relatório técnico da Omnibound. Depois vamos explorar as novas regras de otimização para motores de resposta baseados em dados da Wikipedia e análises do blog SEO Happy Hour. Tem a parte do Instagram também, né? Isso, vamos entender as diretrizes oficiais do Instagram para 2026, trazendo insights do Rafael Terra e do Essência Blog. E para amarrar tudo, um estudo acadêmico bem denso do SAR Council Journal falando sobre a governança contínua de IA. Certo, vamos desempacotar isso, porque eu quero muito começar por esse choque de realidade das empresas, já que os números são, assim, assustadores. É como se a liderança tratasse a inteligência artificial como uma máquina de caça-níqueis mágica. É a ilusão da solução fácil, né? Exatamente. O pessoal assina o cheque, compra umas licenças de software e senta para esperar o dinheiro jorrar. Só que os dados do MIT são claríssimos. 95% dos projetos pilotos de IA generativa não têm qualquer impacto significativo no balanço financeiro. Uau. 95% é uma margem de erro catastrófica. Onde é que esse investimento todo está indo parar? Olha, o que é fascinante aqui é o desalinhamento na hora de alocar os recursos, sabe? E a falta de compreensão sobre onde a IA realmente brilha. O estudo mostra que a maior parte dos orçamentos corporativos está sendo despejada em marketing e vendas. Tipo, para gerar mais volume. Exato. A ideia é, vamos usar a IA para criar mais campanhas, escrever mais e-mails, vender mais. Só que o mercado já está saturado de e-mails gerados por máquina. O verdadeiro retorno sobre o investimento, o ROI que muda o jogo mesmo, ele está escondido no back-office. Ou seja, lá nos bastidores, nos processos internos que ninguém vê, mas que custam uma fortuna para a empresa manter. Isso, perfeitamente. A gente está falando de redução drástica de custo operacional, automação de processos internos super complexos, gestão de cadeia de suprimentos, análise de contrato. É aí que a IA elimina a necessidade de dezenas de consultorias externas. Faz todo sentido. E eu vi nas fontes que tem uma discrepância enorme na forma como as empresas adquirem essas ferramentas, né? Tem sim. Comprar soluções prontas de fornecedores especializados tem uma taxa de sucesso de 67%. Mas quando as empresas tentam dar uma de espertas e construir a própria IA em casa, desenvolvendo modelos internos do zero, sem a infraestrutura certa, isso dá certo em só 1/3 das vezes. É muito baixo. Parece que existe uma ilusão muito persistente de que, bom, basta pagar a assinatura corporativa do ChatGPT, dar um login para cada funcionário e pronto, a empresa vai ficar 50% mais produtiva da noite para o dia. É o que o pessoal chama de lacuna de aprendizado. E por que essa lacuna é tão grande? Porque os modelos genéricos, tipo esse ChatGPT padrão que a gente abre no navegador, eles são incríveis para tarefas individuais.
Ajudam a redigir um documento, traduzir um texto, resumir uma reunião. Mas no ecossistema de uma empresa, eles falham miseravelmente. Porque eles não conversam com o resto do sistema. Exato. Eles não se integram aos fluxos de trabalho. O modelo genérico é estático. Ele não faz ideia do que foi decidido na reunião de diretoria ontem. Não tem acesso ao banco de dados do estoque em tempo real. Ele é só um oráculo isolado. Entendi. E é aí que entra a solução que o relatório da Omnibond aponta como a grande virada de chave para 2026, que são os agentes de IA. Porque a automação antiga era super engessada, né? Era aquela lógica de se X acontecer, execute Y. Mas a IA agente que é diferente, ela toma decisões. Essa é a diferença fundamental entre seguir um roteiro pré-programado e ter autonomia cognitiva de verdade. Um agente de IA, que é sustentado por modelos de fundação bem robustos, ele tem memória de longo prazo e entende o contexto unificado da empresa. Ele não precisa que alguém fique ditando as regras passo a passo. De jeito nenhum. Ele usa sinais de mercado ao vivo para decidir as coisas. Imagina um sistema multi-agentes de vendas. Em vez de só disparar um e-mail genérico para 1000 contatos às 8 da manhã, esse agente autônomo pesquisa o LinkedIn do lead em tempo real. Nossa, ele faz a pesquisa sozinho. Sozinho. Ele identifica que a empresa do lead acabou de receber um investimento, adapta o texto do e-mail focando em expansão, escolhe o melhor horário para enviar e cria toda uma jornada personalizada. Ele raciocina sobre o objetivo, não fica só executando tarefa. Então a gente saiu da era do assistente digital de digitação para a era do trabalhador digital autônomo. Mas, olha, tem um gargalo óbvio aí. Se esses agentes vão tomar decisões sozinhos, vão consumir dados para decidir o que comprar ou contratar, eles precisam ler o mercado. Com certeza. Eles não tiram informação do além. Pois é, e se a máquina está fazendo a pesquisa no lugar do humano, como é que uma marca ou uma empresa garante que o produto dela seja a resposta que a IA vai escolher? Bom, é por isso que o mercado agora está obcecado com o GO, o Generative Engine Optimization, a otimização para motores generativos. Adeus SEO tradicional, então. Praticamente. Já não adianta aplicar aquele SEO antigo e brigar para estar nos 10 primeiros links azuis do Google. A nova fronteira é ser a única resposta, ou pelo menos a principal citação que a IA compila e entrega para o agente autônomo. Nossa, isso soa como um pesadelo logístico, porque a gente passou as últimas 2 décadas tentando decifrar um único algoritmo, né, o do Google, e agora a gente tem que basicamente psicanalizar dezenas de robôs diferentes para saber do que eles gostam? É um baita desafio. Porque a pesquisa da RankScale, que está na nossa pilha de fontes, mostrou uma coisa muito bizarra. Cada grande modelo de linguagem, os LLMs, tem uma personalidade própria, um viés na hora de escolher a fonte. E a análise dessas milhares de citações revelou preferências muito claras. O ChatGPT, por exemplo, ele age tipo um acadêmico conservador. Ele busca autoridade institucional pura. E ele foge de blog de opinião. Foge totalmente. Ele cita Wikipedia em quase 27% das vezes em pesquisas factuais e favorece gigantes como a Reuters e o Financial Times. Ele ativamente evita conteúdo com linguagem comercial ou gerado por usuário comum. Então, se alguém pergunta para a IA qual é o melhor software de gestão, o ChatGPT não vai citar o blog da empresa que vende o software, por mais otimizado que ele esteja. Ele vai atrás de uma fonte neutra. Exatamente, ele detesta papo de vendedor. Mas e o Gemini 2.0 do Google? Ele tem uma pegada diferente, não tem? Totalmente diferente. O Gemini foi treinado para buscar o que os engenheiros chamam de conteúdo autêntico e humano. Quase 40% das respostas dele vêm de blogs independentes, além de usar muito vídeo do YouTube. E a Perplexity? A Perplexity é o pesquisador obsessivo de nicho. Se o assunto for super específico, tipo qual a melhor resina para a impressora 3D de joalheria, ela ignora a grande mídia e vai varrer o Reddit, fóruns especializados, em busca de quem realmente usa o produto no dia a dia. Mas, gente, como é que uma marca lida com isso? Porque não dá para escrever 3 versões do mesmo artigo. Uma toda engravatada para o ChatGPT, uma coloquial para o Gemini e uma anônima para o Reddit. Vai ter que escolher um robô só para agradar. Se a gente conectar isso ao quadro geral, a gente percebe que o GEL não é uma disciplina esquizofrênica. Sabe, ela é o resultado evolutivo de um SEO focado em utilidade real.
Porque essas IAs elas não inventam o conhecimento do zero. Elas fazem o que a gente chama de grounding. Grounding seria o aterramento da informação, certo? Isso mesmo. Para evitar aquelas alucinações onde a IA inventa uma mentira com muita confiança, elas aterram as respostas nos índices de busca tradicionais. É por isso que o EEAT, que é experiência, especialidade, autoridade e confiabilidade, nunca foi tão vital. Mas como é que uma máquina, que não tem sentimento nenhum, mede confiabilidade? Ela não pode só achar um texto bonito e confiar. Ela procura rastros estruturais, né? A máquina analisa, tipo, esse autor tem um perfil verificado no LinkedIn com histórico na área? Outros sites acadêmicos apontam links para esse texto? Os dados batem com estatísticas oficiais? Isso é o EEAT na prática. Entendi. Construir uma marca forte que as pessoas de fato citam. Exato. Informação genuinamente útil é a única estratégia que atende todo mundo ao mesmo tempo. O ChatGPT, o Gemini e a Perplexity. Fica muito claro que a inteligência artificial está exigindo da gente uma profundidade muito maior. Aquela era do conteúdo raso para caçar clique já era para as máquinas. Mas, olha, o que me chama atenção nas fontes é que essa busca por profundidade não é só dos robôs. Os humanos também estão saturados, né? Pois é. Os algoritmos de redes sociais que ditam o nosso comportamento diário também sofreram uma mutação drástica na mesma direção. E essa é talvez a mudança filosófica mais profunda da internet ultimamente. O Instagram, assim como outras redes, abandonou o gráfico social, que era focado em quem você seguia, e abraçou o gráfico de interesse. Para traduzir isso para quem acompanha a gente, antigamente, se uma conta tinha 1 milhão de seguidores, ela sabia que muita gente ia ver o post, mesmo sendo um conteúdo bem mais ou menos. A entrega era garantida. Sim. Hoje, o número de seguidores mal afeta o alcance orgânico. O algoritmo entrega o que a pessoa quer ver no momento, venha de onde vier. E isso acabou matando a métrica mais famosa da internet, que é a curtida. A curtida virou só uma métrica de vaidade inflacionada. Até porque, hoje em dia, fazendas de bot geram milhões de curtidas artificiais em segundos. O like perdeu totalmente o peso. O que manda agora é a tríade de ouro. Salvamentos, compartilhamentos e retenção. Exatamente. As métricas de atenção qualificada. E dentro dessa tríade, o material do Rafael Terra e do Eccentric Blog apontam salvamento como a métrica rainha. Em peso para o algoritmo, um salvar chega a valer 20 vezes mais que um like. É uma diferença absurda. É tipo assim, dar um like é sorrir para a capa de um livro na livraria e continuar andando. É um reflexo. Mas salvar é pegar o livro, colocar na mochila e levar para ler com calma em casa. É uma intenção claríssima. E a psicologia humana por trás desse salvamento é o que deixa os engenheiros malucos. Por que a gente guarda um post? Primeiro pelo FOMO, né? Aquele medo de perder uma informação técnica no meio de tanto conteúdo rápido. O medo de ficar de fora. Isso. E segundo, por uma aspiração de identidade. A gente salva o que reflete a versão ideal e inteligente de quem a gente quer ser no futuro. O Instagram sacou que salvar exige deliberação. E o compartilhamento entra onde nessa equação? O compartilhamento via mensagem direta, o WhatsApp, que o mercado chama de dark social porque é invisível para o público geral, é o super sinal de utilidade. É a prova final de que aquele conteúdo resolveu um problema real de alguém. E isso vira de cabeça para baixo o jeito que as marcas fazem vídeo. Tem um ponto aqui sobre a métrica de reassistir, o rewatch. Anos atrás, a regra era fazer vídeo curto, 7 segundos, corte rápido, música estourando. Só para prender a pessoa ali na marra. Exato. Hoje, um vídeo calmo de 40 segundos, sem gritaria, mas com uma informação tão densa e bem estruturada que obriga a pessoa a assistir 3 vezes para anotar tudo, esse vídeo destrói o vídeo curtinho no ranqueamento. Mostra que a audiência está faminta por conteúdo com camadas, né? E a forma como o algoritmo avalia tudo isso também mudou bastante. Tinha um mito rolando de que editar o vídeo fora do app do Instagram prejudicava o alcance. Eles desmentiram isso oficialmente. Desde que não tenha a marca d'água de um aplicativo concorrente piscando na tela, claro. Mas como é que o algoritmo sabe sobre o que é um vídeo longo se não tiver ninguém falando nada no áudio? Aí entra a tecnologia OCR, o reconhecimento óptico de caracteres. O algoritmo transcreve o áudio, mas ele também lê ativamente cada palavra ou título que está escrito na tela do vídeo. O texto vira um código-fonte, então. Exato.
Funciona como um SEO visual e semântico. Ajuda a inteligência da plataforma a categorizar o conteúdo. Olha, de novo, a gente tem a máquina lendo o contexto. Assim como os agentes corporativos precisam de dados para tomar decisão e os LLMs precisam rastrear a autoridade, tudo se resume a contexto e utilidade profunda. Tudo está interligado. Mas isso obriga a gente a olhar para o alicerce invisível da coisa toda. Nós estamos exigindo que essas máquinas tomem decisões éticas e justas. Mas tanto a IA da empresa quanto o algoritmo do Instagram dependem 100% dos dados. O que acontece quando o poço já está envenenado lá na origem? Essa é a crise estrutural que Sarkons Journal aborda com uma precisão incrível. Globalmente, a gente tem operado com uma falha de design arquitetônico terrível, que é separar as equipes de governança de dados das equipes de governança de IA. Elas trabalham em silos isolados. Completamente, a governança de dados tradicional sempre focou em limpar planilha e garantir a privacidade de quem forneceu o dado. Já a governança de IA, que é a mais nova, se preocupa com a ética, com a transparência e em evitar preconceito no algoritmo. É tipo ter um departamento medindo a qualidade da água da cidade, mas que não tem o contato de quem fabrica os canos. É bem isso. E o pior é que às vezes elas têm métricas de sucesso opostas. O pessoal de dados quer distrair informação o mais rápido possível, e o comitê de ética quer segurar o uso para evitar risco. O estudo aponta que essa fragmentação não se sustenta mais. E qual seria a saída? Eles propõem o Data to AI Continuum, o contínuo de dados para IA. A ideia é simples. Dados e modelos de IA não são coisas separadas. Eles são um ciclo de vida indivisível. O viés do dado de treinamento vai, inevitavelmente, ditar o comportamento do modelo lá na frente. Vamos colocar isso num cenário prático para nossa audiência. Imagina que um agente corporativo que aprova limite de crédito sozinho começa a negar créditos de forma desproporcional para pessoas de um bairro específico, revelando um preconceito socioeconômico pesado. A culpa é da IA que ficou malvada ou do histórico de dados gerados por humanos que ensinou ela? Isso levanta uma questão importantíssima e vai direto ao ponto do contínuo. O problema não dá para ser resolvido só no final, quando o modelo já está negando crédito e causando dano. Tentar consertar depois é enxugar gelo, né? Colocar um band-aid numa fratura exposta. O viés começa lá na coleta do dado. Se a equipe que organiza essas informações financeiras não usa metadados compartilhados com os engenheiros que treinam o modelo, a gente perde a rastreabilidade do erro para sempre. Mas como é que governos e empresas resolvem isso sem burocratizar tudo ao ponto de travar a inovação? Porque se tiver que auditar cada byte de dado, a tecnologia não anda. A solução técnica que as fontes trazem são as equipes transversais. Colocar o engenheiro de dados, o desenvolvedor da IA e o especialista em ética para trabalhar na mesma sala. Tudo gerido por uma estrutura de controle baseada em risco. E como funciona essa estrutura na prática? Olha, não faz sentido aplicar a mesma regra pesada para uma IA que recomenda música no aplicativo e para uma IA que aprova empréstimo ou analisa tomografia, sabe? A intensidade da governança tem que aumentar de acordo com o risco para a vida humana. Assim você inova rápido onde é seguro e tem rigor onde é perigoso. É fascinante ver como, no fim das contas, todos esses pontos meio que se costuram perfeitamente. A gente começou falando sobre a dificuldade de gerar lucro com o IA e a chegada dos agentes autônomos, passamos por como eles exigem autoridade para nos achar no gel. E como o Instagram agora quer profundidade com salvamentos. Exato. Chegando na urgência de governar dados e IA, como um organismo único e ético. Para quem acompanhou todo esse raciocínio, a mensagem é bem cristalina. A era dos truques rápidos, do hackzinho de crescimento e da superficialidade acabou. Acabou mesmo. A moeda de troca em 2026 são 3 pilares inegociáveis: significado, profundidade e qualidade estrutural. Não importa se você está treinando um modelo corporativo, tentando ranquear no Perplexity ou engajando no Instagram. Isso muda tudo na forma como a gente consome e produz para o digital de hoje em diante. A utilidade real é o único atalho que sobrou. Mas sabe, olhando para essa interseção gigantesca entre o comportamento da máquina e o comportamento humano, tem uma reflexão que não sai da minha cabeça. Manda lá, qual é a provocação? Bom, se os agentes de IA estão ficando tão sofisticados em criar e otimizar conteúdo técnico, e ao mesmo tempo as outras IAs estão rastreando, lendo e salvando esse mesmo conteúdo para aprender,
Em que momento a internet vai cruzar uma linha e virar um ecossistema fechado, um lugar onde máquinas superinteligentes criam conteúdo impecável só para outras máquinas consumirem, deixando a gente, os humanos, só como espectadores dessa economia digital? Faz sentido isso? É uma tensão inegável da nossa era. Se o algoritmo recompensa a máquina que escreve melhor para outra máquina ler, o espaço para imperfeição e para a criatividade humana genuína encolhe demais. A gente precisa se perguntar se essa eficiência toda está enriquecendo a mente humana ou só alimentando os servidores de dados. Pois é. Fica o convite para a gente levar essa reflexão na mochila, feito aquele conteúdo denso que a gente salva para tentar entender depois, né? Agradeço demais a companhia de quem mergulhou com a gente em mais essa análise profunda das engrenagens tecnológicas do nosso ano. Fica a sugestão para sempre questionarmos a qualidade dos dados que a gente consome e, principalmente, dos que a gente produz. Até o próximo Mergulho Profundo.